Hoje uma aula mais complexa um pouco, então a gente vai ver como é que a gente transforma o nosso jogo simples através de um uso de um mapa, ou seja, para eu descobrir como é que o meu personagem, onde é que ele está dentro do nosso jogo, a gente precisa inicialmente, uma forma de fazer isso é transformar o nosso espaço em uma matriz. Então, por exemplo, jogos como Campo Minado, Xadrez, Jogo da Velha, isso é bem claro, né? A gente tem um grid ali, uma matriz de números, e nesse caso ali, por exemplo, o círculo é representado pelo número 2 na matriz, não tendo marcado ainda é representado pelo número zero, e o xizinho é representado pelo número um. Então, aquela matriz do lado ali, que representa o jogo real, internamente no nosso jogo é representado por aquela matriz de números. Aqui um outro exemplo usando o campo minado como base. Então a gente pode ter, além de ter uma matriz que representa o que está acontecendo no jogo agora, a gente pode ter uma matriz com flags, ou seja, uma segunda matriz de mesmo tamanho que vai indicar o que tem na volta, por exemplo, nesse caso aqui do campo minado, né? Então, por exemplo, se eu tenho o número 10, isso representa uma mina. E o 9 é um espaço vazio que não foi clicado ainda. O 0 é um espaço em branco que não tem nada. E aí o de 1 a 8 vai dizer quantas minas a gente tem na volta desse cara que a gente está testando agora. Outra coisa que dá para fazer em jogos é usar um editor de mapas, Tiled Map Editor, ou seja, eu posso criar um mapa usando pequenos retângulos. Então para criar um mapa, a gente vai ter que escolher o que vai ter naquele terreno naquele momento. Ali embaixo no canto vocês têm uma ideia do mapa geral. Então a gente está só num trechinho dela para que está modificando. E normalmente dá para exportar isso para vários formatos. Um dos formatos mais usados é o TMX ali desse. Então, similarmente ao que a gente mostrou antes, a gente vai ter sempre cada espaço vai ser representado por um número, né? Então, que tipo de terreno que é? Se é uma terra, pedra, grama, cada um representando um número diferente. Aqui a gente tem, quem quiser entrar mais a fundo nessa parte, pode usar essa biblioteca, PyTMX. E aí ali é um exemplo só de como que eu carrego um arquivo que eu já criei, pode ter usado aquele site anterior. Eu já criei o arquivo que eu estou carregando ele para o jogo. Então agora a gente vai fazer um exemplo bem simples, no qual a gente tem uma matriz, um grid. Quando a gente clica nele, aquela posição é acendida, ou seja, aparece a cor verde ali, e a gente escreve na tela qual posição que foi clicada. Então, inicialmente, primeiro definindo as cores, depois a gente botou alguns parâmetros ali, qual é o tamanho que a gente tem de margem, altura e largura, ou seja, a quantidade do nosso grid também. Então a nossa matriz vai ser uma 10 por 10. Tem um jeito de criar tanto usando o que está em comentário ali. Então em Python a gente consegue fazer aquele for que já cria uma lista, que é bem interessante. Mas ali embaixo está o jeito mais tradicional. Então eu vou usar tanto um laço para largura quanto um para altura, um dentro do outro. Então a gente vai ter uma lista de listas. Cada elemento da minha lista vai ser uma sublista. E inicialmente todos vão ter o valor zero. No final da história, ele vai retornar esse grid, essa matriz criada. Aqui é que a gente está usando esse cara, então. A gente está usando essa função para criar. E inicialmente a gente marcou a posição 1, 5 com o valor 1. Então esse cara já tem que aparecer com verdinho lá quando for iniciado o jogo. Só nessa posição. Aqui a gente está tratando dos eventos. Então se tem que ser um evento de mouse que a gente está usando. Quando a pessoa clicar em algum botão, a gente vai pegar a posição dela e vai usar tanto a posição 0 quanto a 1 para usar, lembrando que a gente tem que descontar ali a margem, então a gente está dividindo, fazendo uma divisão inteira pela largura mais a margem e ali embaixo pela altura mais a margem. Aí a gente vai nessa posição, nessa linha, nessa coluna e marcamos com 1 também. Então sempre que for clicado em alguma parte da matriz, a gente vai colocar 1 na matriz que representa ela. E na hora de desenhar, a gente vai só testar, fazer um if para ver se o conteúdo dela é igual a 1. Se for, a gente vai botar a cor verde e a gente vai marcar ele lá. A gente vai desenhar um retângulo verdezinho ali. Além disso, a gente pode usar, eu já falei de sprites numa videoaula anterior, mas na prática, quando eu for ter um personagem que ele vai poder se movimentar para todos os lados possíveis no jogo, eu vou necessariamente ter que criar um sprite sheet. Ou seja, eu vou ter uma imagem que dentro dela eu vou ter todas as formas, o modo que ele vai poder se posicionar. Então, como é que o
o personagem vai estar quando ele for para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Então, nesse caso aqui de baixo, desse exemplo, a gente tem só movimentos para a direita, né? Então, vocês vão ver aqui no código, para fazer os movimentos para a esquerda, a gente vai usar um método que faz o flip, inverte a posição dessa imagem carregada. Uma possibilidade também é ter todas as imagens possíveis, tanto para a direita quanto para a esquerda, também dá. A gente vai ter só mais imagens dentro desse arquivo. E na hora que a gente for carregar a imagem, em vez de carregar a imagem total, a gente carrega só um pedaço dela. Isso vai ficar mais claro quando a gente olhar o código, né? A gente pode ter também um sprite sheet para o mapa. Então ali a gente tem um exemplo ó, com todos o que vai ter dentro do mapa. Cada quadradinho daqueles ali é um pedacinho do nosso mapa. Então tem um jeito. O exemplo anterior, foi baixado a partir desse site. Então nesse site tem muito conteúdo gráfico que vocês podem usar que é grátis. A gente vai criar um joguinho bem simples, ó. A gente vai só controlar aquele personagem verde que a gente viu antes do sprite sheet nesse mapinha. Quando o personagem ele pode pular, pode andar para a direita e para a esquerda. Quando ele chegar no final do lado direito, a gente vai para o nível 2 e a gente vai mudar o mapa. Então são as teclas as teclas que a gente usa ali para se movimentar são as setas para ir para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então, inicialmente a gente precisa criar o jogador. A gente vai ter um objeto player. A gente tem que instanciar ele ali na linha 45. Sugiro que quem nunca viu orientação a objetos em Python dê uma estudada antes a partir desse slide, porque a gente vai usar bastante. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso também pode me pedir por e-mail. Ali a gente cria uma lista de todos os níveis que a gente tem, que nesse caso a gente só tem 2. Então a gente está criando o level 1 e o level 2 e passando como parâmetro o player, o jogador. E a gente está definindo que o primeiro nível é o 0. Vocês podem até fazer um teste com esse código depois e mudar essa linha 53 aqui e botar o 1, por exemplo. Vocês vão ver que em vez de começar na posição 0, ele vai começar na posição 1. A gente também sempre pode usar esse método group, que cria uma lista de sprites, que é do próprio Pygame, que é muito útil. Então a gente pode fazer várias ações para uma série de objetos usando uma função só. E a gente está posicionando ali o jogador tanto na posição X quanto Y, de onde é que ele vai iniciar, e adicionando na nossa lista de sprites o nosso player que a gente acabou de criar. Agora no laço principal, no loop do jogo, a gente vai fazer a movimentação do jogador, tanto para ir para a esquerda, para a direita ou para pular. Então a gente vai ter que definir esses 3 métodos, ó, go left, go right e jump, lá dentro do objeto player, lá naquele arquivo, no arquivo dele. Aqui a gente está definindo que quando for menor que 0, a gente não vai poder extrapolar o tamanho inferior esquerdo e nem direito. Então quando a gente passar disso, ele não vai sair do mapa, isso é importante. Aqui a gente tem que atualizar todos os sprites, então isso que eu falei de usar um método só para atualizar tudo. Tudo que tiver dentro dessa lista de sprites vai ser atualizado, vai ser chamado update. E ali embaixo, na linha 93, a gente está atualizando também o nosso nível, nosso level. A gente está testando o extremo direito, o extremo esquerdo do mundo, para não extrapolar. Aqui a gente vai finalmente testar se ele chegou no final do primeiro nível. E aí, se ele chegou nesse final, a gente vai precisar somar 1 no número do nível e mudar a posição que a gente tem na lista que a gente está usando. E, inclusive, o atributo level ali do player também tem que ser alterado. Já na classe lá do jogador, eu vou mostrar como é que a gente funciona para carregar todas as possibilidades que a gente tem de movimentação do player, do jogador. Então, esse arquivo aqui, P1walk, é o nosso arquivo que eu tinha mostrado antes, lá, PNG. Nesse caso, como a gente só tem esses movimentos para a direita ó, das imagens, a gente tem ali 6, 9, 11 possibilidades quando ele está se movimentando. A gente vai carregar ó, da linha 40 até a linha 54, vai recortar como se fosse, usando as posições ali, ó, XY até o X1 e Y1. Então a gente vai recortar como se estivesse recortando aquela imagem em partes, só para pegar cada uma das imagens, carregar e adicionar nessa lista que a gente tem walking frames underline R. Então esse cara aí é que vai me dizer todas as possibilidades que eu tenho para ir para a direita. A única coisa que a gente faz é chamar o método flip para inverter essas imagens que a gente já carregou para usar quando ele for para a esquerda. A gente tem uma classe aqui, uma classe só para plataforma mesmo. A gente tem aquelas tuplas ali
que vão representar o que a gente pode ter em cada uma das imagens. A gente tem uma para o nível também, então eu vou ter as características do nível, vou ter que desenhar quando eu precisar, quando mudar o mundo, quando eu estiver andando para a direita ou para a esquerda, isso tem que ser representado também. Ali que eu vou atualizar tanto a lista de inimigos quanto a minha própria plataforma. E aqui eu estou usando aquelas tuplas que eu falei antes. Então a gente pode carregar, por exemplo, esse background1.png, que é essa imagem de fundo ó, que a gente tem. Mas aqui eu não coloquei nenhum objeto que o jogador vai poder interagir. Então aqui a gente não tem ainda aquela imagem onde ele pode parar em cima. Então aqui é que a gente adiciona, por exemplo, essa imagem usando a plataforma de pedra. E aqui só um exemplo de como é que a gente cria também a plataforma de pedra ali. Então eu sugiro que vocês façam esses 3 exercícios, tentem fazer alguma coisa similar a esse. Então vocês podem pegar um código base como esse, tentar usar outras 2 teclas, uma para aumentar a velocidade e diminuir a velocidade do jogo, uma opção de pausar o jogo, tentem fazer isso usando os eventos, e uma para finalizar o jogo. Acho que é um exercício bem interessante que vocês podem tentar modificar esse código aí para começar a entrar nesse mundo de jogos. Então só para finalizar aqui a nossa videoaula, a gente tem os 2 exemplos aqui rodando. Então esse primeiro exemplo que era do Array Grid, ó, no momento que a gente clica na matriz, ele vai dizer qual posição que ele está marcando como verde, e na hora de dar o update, lá de desenhar de novo, ele já desenha com a cor verde. E no segundo exemplo, que é o mais completo, a gente está usando as setas do teclado para se movimentar. Quando ele encontra um objeto que não faz parte daquela imagem original, ele consegue interagir com ele. Então, vamos ir até o final do nível 1. Está um pouco lento, né? Podia mexer um pouco na velocidade do personagem. Mas é para mostrar como é que funciona o efeito da física nele também. Vocês podem notar que ele está acompanhando o mapa. A gente vai sempre atualizando a posição. E quando chega no final do level 1, ele já redesenha todo o nosso mapa, alterando a posição daquela lista que a gente tem lá com os 2 níveis e acessando o índice 1 ao invés do índice 0. E aí está. Agora a gente já está no nível 2 e a gente consegue interagir da mesma forma que a gente fazia antes.